E como hoje é quinta-feira, chegou a hora da nossa coluna Seu Direito Digital. E para isso, vamos receber ao vivo ele, Leandro Alvarenga. Por favor, junte-se a nós. Muito boa noite e muito bem-vindo, Leandro. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem. Leandro, vamos começar hoje com uma dúvida de um internauta que se chama Jairo. Ele diz assim: muitas vezes, ao baixar um aplicativo, ou eu libero acesso a quase tudo no meu celular, ou eu não posso usar aquele aplicativo. Acabo, claro, aceitando. E o que as Big Techs sabem sobre a gente com esses termos de uso, Leandro, e também acessos aos dados do celular? Bom, Marisa, é uma situação bem complexa, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que os aplicativos eles precisam coletar alguns dados para funcionar, mas alguns dados e não todos eles, né? E a gente sabe que muitos aplicativos eles pedem mais permissões do que necessário, alguns não, vou dizer assim, a maioria deles pedem mais permissões do que necessário para usar. Isso inclusive afronta ali a própria LGPD e a própria GDPR, se for falar de Europa. Por quê? Porque eles trabalham com o princípio da necessidade de adequação, que a gente chama de minimização de dados. Você tem que coletar os dados, a menor quantidade de dados possível. O problema é que normalmente vocês não leem, né, os termos de uso. Por quê? Porque eles são escritos de uma maneira para que as pessoas não leem. Eles escrevem de uma maneira técnica, difícil de entendimento e muito extensa. Então os usuários acabam não lendo e permitindo tudo e dando consentimento. E aí eles saem da situação de funcionalidade para que você autorizou, né? O que normalmente são coletados nesses dados? A primeira coisa é a rastreabilidade. Eles coletam dados de rastreamento e deslocamento, né? Então, aonde você está em tempo real ou aonde você esteve, né? Também eles coletam dados, e aí muitas vezes acessam a sua câmera para coletar dados de imagens também, Marisa. Imagens e sons, inclusive em ambientes reais. Nós temos ali, se vocês olharem aqueles aplicativos, aquelas IAs que ficam à beira da cama ali, né, que você usa no dia a dia para não fazer mexer de ninguém, se você for na privacidade dela, você vai ver que ela grava você em tempo real se você não desabilitou, né? Também eles coletam informações de perfilamento, de pesquisas que você faz para criar ali um comportamento seu. Então, os sites que você visitou, o que você tentou comprar. Veja, Marisa, muitas vezes você fala perto do celular, olha, estou pensando em comprar um lanche, daqui a pouco aparece um monte de propaganda do seu celular de lanche, né? Por quê? Porque ele ouviu, né? O celular está te ouvindo o tempo todo. Então, na verdade, eles tentam coletar o máximo de dados possível e 90% deles é que você acaba dando o consentimento. O que você tem que fazer para se proteger é ir na configuração dos celulares, seja do iOS ou do sistema Apple, e tirar os acessos, reduzir os acessos ao máximo possível. Também se recomenda em que você, quando instalar um aplicativo, só dê os acessos necessários, aqueles acessos que o aplicativo necessita para funcionamento, e não são todos os dados que tem. Muitas vezes as pessoas clicam ali, ficam clicando na ânsia de instalar, e é aquilo, né? Não li e aceito. Nós já falamos, tem que ler, tem que olhar o que está dando autorização, né? Porque isso faz com que a sua privacidade seja ali protegida. E se você ainda assim entender que estão coletando dados que não sejam necessários, você pode fazer uma denúncia na NPD, para que a NPD possa ali fiscalizar aquela aplicação. Tá certo. Mas tem muitos casos, né, Leandro? Imagino que já aconteceu com muita gente. Quando você baixa o aplicativo, às vezes ele só fala, concordo com os termos. Então, o ideal é fazer concordo com os termos, baixa o aplicativo, depois volta lá nas configurações e vê quais são as autorizações e permissões que está sendo... Exatamente. Aí você pode ir tirando as permissões de áudio, de acesso, se for autorização genérica. Mas lembrando que a autorização genérica para dados que não são essenciais não é possível, Marisa. Isso é ilegal. Tá? A própria LGPD ela pede que o consentimento seja claro e definido, né? Seja claro, explícito, a finalidade que você vai usar aquele dado. Então, coletar dessa forma, quando ele fala, eu simplesmente autorizo e começa a coletar um monte de dados, isso é uma irregularidade perante a Lei de Proteção de Dados brasileira e não pode acontecer. Tá aí, recado dado. Bom, e a divulgação, Leandro, de um vazamento massivo de senhas comprometidas por malwares em 2024 tem gerado grande preocupação no meio digital.
E agora, uma base de dados contendo 244 milhões de senhas inéditas vazou de um fórum criminoso, ampliando os riscos de fraudes e acessos indevidos. Leandro, duas perguntas. Quem responde por casos como esse? E mais, como descobrir se os seus dados foram vazados? Bom, vamos lá, Marisa. A primeira coisa, é muito difícil se descobrir nessas bases, aí, principalmente na Dark Web, a origem. Eu acesso a Dark Web até para poder estudar algumas coisas, e algumas vezes a gente consegue saber de onde é a base por conta do nome do produto da empresa. Eu já tive acesso a bases aí de grandes empresas que negaram, inclusive, vazamento. Mas quando você entrava na base de dados, você via o nome do produto dela, então claramente era uma base dela, né? Mas é muito difícil você provar que aquela base é dela, que aquilo não foi alterado, tudo. Bom, descobrindo quem foi a origem da base, caso seja possível, a empresa ela é responsável, ainda que ela tenha sido vítima de um hackeamento. Por quê? Porque ela tem uma responsabilidade, que nós chamamos de responsabilidade proativa, que ela tem que buscar os mecanismos de segurança para que mantenham as informações em segurança. E faz parte do risco da atividade dela, caso aconteça um incidente com aqueles dados que ela estava na guarda, na responsabilidade dela. Ela vai responder perante os titulares de dados e perante a autoridade. Né? Também pode acontecer se foi um funcionário, algum prestador de serviço, por um phishing, e for identificado quem foi aquele funcionário, aquele prestador, além da empresa, aquela pessoa também pode ser responsabilizada. Mas é muito difícil de acontecer. Né? Existem vários sites, Marisa, que ajudam a identificação de vazamentos. Né? Por exemplo, o Have I Been é um deles. Né? É um site que você, gratuitamente, você entra lá e você consegue saber se o seu e-mail esteve em algum vazamento. A própria plataforma, o navegador Chrome, ele tem uma ferramenta que quando você usa a parte de salvar as senhas dele, ele avisa você que aquele e-mail, que aquela senha, ela está comprometida e pede para você mudar. Então existem antivírus fazem isso também, essa função. Então é muito importante que você utilize essas ferramentas paralelas. Por quê? Porque o vazamento de dados, eu sempre falo, não é se ele vai acontecer ou não acontecer, é quando ele vai acontecer, porque todo mundo está sujeito, toda empresa que trabalha em tecnologia está sujeita a vazamento e acaba acontecendo, de menor proporção, maior proporção, mas sempre tem. Nós vemos aí a NASA sendo invadida, o FBI sendo invadido, né? Nós temos os casos aí do Snowden, que vazou um monte de documentos, né? Então, assim, é uma questão de saber que seus dados estão comprometidos, e aí, se estiverem comprometidos, você tem que mudar a senha. E aí, sempre recomendo aquela história, né, Marisa? Não repita a senha, coloque em senhas difíceis, né? Sempre busque, quando for possível, duplo fator da autenticação, que vai impedir ali o acesso. E teve um vazamento, seus dados estão lá, primeira coisa, mude todas as senhas. Se for alguma coisa vinculada a banco, faça um boletim de ocorrência, né? É muito importante que você faça isso para você se resguardar caso você precise comprovar alguma coisa, né? E aí mude todas as senhas, né? Não tem muito o que fazer. Né? A gente não tem muito controle sobre os dados, por isso a gente fala, cuidado com o que você põe na internet, porque o que você pôs na internet, você perde o controle daquela informação. Com certeza, com toda certeza. Leandro, a Meta pediu desculpas pela exibição de conteúdos violentos nas páginas pessoais de usuários do Instagram nesta quinta-feira. A plataforma informou que já corrigiu o que chamou de um erro, mas não deu mais detalhes sobre o problema. A falha ocorre em meio às mudanças nas políticas de moderação, que, segundo a empresa, vão evitar censura. Leandro, esses erros infringem a legislação e mais, como o usuário pode desabilitar esse tipo de conteúdo? Bom, vamos lá. A primeira coisa é, nós não temos uma lei muito clara no Brasil sobre as big techs ali, as plataformas de tecnologia ali, Instagram, Facebook, né, as redes sociais em si. O que nós temos é o Marco Civil da Internet, que por enquanto ainda está em vigor o artigo 19, né, eu falo por enquanto porque o Supremo Tribunal Federal está analisando a circunstância dele, que exime a plataforma de todas as publicações feitas por usuários. Porém, Marisa, o relacionamento do usuário com a plataforma é uma relação de consumo, né? E havendo abusos, a plataforma pode ser responsabilizada, né? Então, apesar da isenção sobre o conteúdo, a divulgação desse conteúdo pode gerar aí, em casos de extremos ali, como o desrespeito à própria política da plataforma,
pode gerar uma responsabilização. Como você vai fazer essa responsabilização? Primeiro você vai fazer uma denúncia na ANPD para verificar por que aconteceu aquilo, quais dados foram tratados ali, a ANPD vai investigar, né? E também, se você se sentir lesado, você vai buscar o judiciário. Mas lembrando, né, num caso como esse, pela isenção que tem do conteúdo, você vai ter que demonstrar que aquele conteúdo gerou dano para você. Né? Senão vai ser muito difícil você ter algum tipo de indenização por parte da plataforma, enquanto ainda o Supremo Tribunal Federal não afastar ali a vigência desse dispositivo. E como que eu faço para mim não receber esses conteúdos, Marisa? Todas as plataformas, ela tem na área dela uma área de privacidade. Naqueles 3 pontinhos que fica lá em cima. Você vai desabilitar os conteúdos violentos ou vai colocar uma trava deixando ele mais sensível para conteúdos ali não adequados. Fazendo isso, a própria plataforma vai entender que você não quer receber aquele tipo de conteúdo e vai evitar ou diminuir essa frequência, né? Mas hoje nós estamos numa situação dessa em si, nós estamos num limbo jurídico para saber se há uma responsabilização ou não. A tendência é que não haja, né? É uma tendência que não haja porque hoje o entendimento dos tribunais, enquanto em vigor o dispositivo do Marco Civil, é que as plataformas não têm responsabilidade sobre o conteúdo. Né? Mas aí a questão não é sobre o conteúdo, é sobre o compartilhamento daquele conteúdo por quem não queria recebê-lo. Né? Que aí é uma outra circunstância, é uma falha de algoritmo, é uma falha de prestação de serviço e, inclusive, dependendo da circunstância, vai afrontar até ali as próprias regras da plataforma, né? E isso é uma falha de prestação de serviço que pode ser responsabilizada desde que haja comprovação de dano. Apesar de ser uma relação de consumo, ela está meio protegida pelo Marco Civil da internet, né? Se não tivesse essa proteção, a responsabilidade dela seria objetiva e ela responderia independente de culpa, Marisa. E aí a situação seria mais grave. Ou seja, enquanto não há legislação, você tem que ali cuidar do que você recebe pela sua segurança, até porque você não quer receber aquele conteúdo violento, vai lá e muda as configurações, então, de privacidade. Esse é o caminho hoje, Marisa. E se você se sentir muito incomodado com aquilo, ou se teve alguma lesão, aí tem que buscar o judiciário e buscar aí os órgãos fazendo as denúncias, pode ser no PROCON também, é uma relação de consumo, né, para apuração dessa irregularidade. Tá certo, tá aí. Perguntas e respostas com Leandro Alvarenga, mais um quadro Seu Direito Digital. Leandro, muitíssimo obrigada pela sua participação em mais uma semana e semana que vem tem mais, pós-carnaval. Pós-carnaval, bom, deixa eu desejar para você, Marisa, e para todo mundo de casa um feliz carnaval, juízo, se cuida, né? E guardo você semana que vem, fique com Deus e uma boa noite.